Hoje eu vou te mostrar na prática como você vai ajustar o valor da pensão alimentícia e ver se realmente seu filho está recebendo o valor certo e tirar as principais dúvidas que a gente recebe no escritório das mães, onde perguntam: será que eu estou recebendo o valor certo? Será que o pai pode buscar o filho se ele pagar a pensão alimentícia? Ou até mesmo, pai desempregado, ele deve ajudar mensalmente? Por isso, nós preparamos um conteúdo especial, mãe, para você aplicar de maneira prática no seu dia a dia e não mais ficar naquela conversa do pai que vai pagar a pensão alimentícia, que vai ajudar e vai melhorar, que a gente sabe que não é verdade. Mas antes, eu sou o Dr. Felipe Caiafa, eu sou advogado especialista em direito de família, especialmente ajudar crianças a ter o mesmo estilo de vida do pai, para que a sobrecarga não fique só em cima da mãe, das responsabilidades da criança, que a gente sabe que tem todo mês, como água, luz, alimentação e principalmente o cuidado diário, que a mãe sabe que é tão difícil no dia a dia. Hoje o que a gente mais vê durante os atendimentos são mães que sofrem injustiça por não saber o valor correto da pensão, por não ter um pai que ajuda mensalmente e por estar desatenta do que é obrigação e o que não é obrigação do pai. Por isso eu vou explicar para você agora, mãe, da primeira dica que a gente escuta nos atendimentos que pode transformar a sua vida. Pai desempregado, ele deve pagar a pensão alimentícia? E é óbvio, mãe, que ele deve pagar a pensão alimentícia. E eu vou te explicar por quê. Mãe, porque você concorda comigo que seu filho todo mês ele tem uma despesa básica, independente do pai estar desempregado ou não? Então, ou seja, você precisa levar a criança para o colégio, você precisa vestir, comprar calçado novo, comprar aquele a mais que ele pede no colégio, que às vezes é um lanche, às vezes é um pedido no shopping. Ou seja, a gente sabe que a criança ela tem uma despesa fixa. E por outro lado, existe alguns pais que não estão trabalhando. Porém, a justiça entende que mesmo esse pai não estando trabalhando, ele deve contribuir com você, mãe, na pensão alimentícia. E por que ele deve contribuir? Porque existe um custo fixo mensal para cada criança. Então, ou seja, esse pai, ao invés dele falar que ele está desempregado ou que ele vai ajudar a mãe, ele deveria estar contribuindo mensalmente. E doutor Felipe, qual o valor que esse pai deveria contribuir, já que ele está desempregado? E eu vou passar o manual agora para você, mãe. Aquele pai que está desempregado e ele tem apenas um filho e não tem outros filhos, normalmente os juízes estabelecem o valor de 30% do salário mínimo vigente, que hoje corresponde a R$ 455 mensais. Isso para um pai que está desempregado. Mas doutor Felipe, nós temos 2 filhos. Quanto que esse pai deveria estar ajudando? Mãe, eu vou te contar esse segredo. O mínimo seria o valor de R$ 608 a R$ 755. Por quê? Como eu disse anteriormente, cada criança ele tem uma despesa fixa mensal que deve ter a ajuda do pai, porque senão fica só uma sobrecarga sobre a mãe. Mas doutor Felipe, agora eu queria entender, se eu tenho 3 filhos, quanto que esse pai deveria pagar de pensão alimentícia? Você sabia que o mínimo para 3 filhos que um pai deveria ajudar hoje seria o valor de R$ 750 a R$ 1.100? Isso vai depender do local que ele está, do juiz que fixar os alimentos, mas esses valores correspondem a um valor que é fixado normalmente quando a gente entra com o processo. Como eu te disse, seu filho, mãe, ele não pode esperar o pai arrumar um emprego, não pode esperar seu pai se virar para a criança começar a receber a pensão alimentícia, porque todo mês, o pai estando empregado ou não, a criança tem necessidade. Ou se não, mãe, o que nós podemos fazer? A gente pode cair naquela velha desculpa do pai, que muitas mães ainda estão nela, acreditando naquele conto de fadas. Desculpa farrapada, sabe? Que ele está desempregado, que ele não vai ajudar, que ele vai ter outra família. Mãe, você agora aprendeu esse manual. Só que algumas mães não entendem na prática como é calculado esse valor de pensão. E eu vou te ensinar agora com essas dicas que são valiosas para você. A primeira dica é entender qual que é a necessidade dessa criança. Quanto que essa criança tem de gastos com supermercado, com água, com luz, com internet, com vestuário, todas as despesas que a criança tem no dia a dia dela, porque muitas mães acreditam que a pensão alimentícia a gente está falando só dos alimentos, mas mal elas sabem que elas estão totalmente enganadas. Quando a gente está falando de pensão alimentícia, a gente tem que englobar do seu filho todas as despesas que ele vem tendo mensalmente. Agora, o segundo ponto, que ele é muito importante, que você já deve agir e colocar em prática, é entender que, por outro lado, existe a capacidade financeira desse pai, para a gente chegar no valor de pensão alimentícia justo. E Felipe, como que a gente identifica essa capacidade financeira do pai? E se você conhece alguma mãe que está recebendo menos que deveria, comenta aqui abaixo qual o valor que ela está recebendo. O primeiro cenário é aquele pai que ele é empregado, que ele trabalha de carteira fixa. Esse pai que está empregado, nós conseguimos expedir um ofício para onde ele está trabalhando. Além da gente conseguir ver os 3 últimos contra-cheques dele, nós conseguimos pedir o desconto em folha de pagamento para todo mês
Quando ele receber a pensão alimentícia, ser depositada imediatamente na conta da mãe. Isso vai fazer com que a gente tenha uma base para entender quanto que ele tem de salário, quanto que a criança tem de necessidade, para a gente chegar no valor justo. Só que tem muitos pais que hoje não estão trabalhando, que são aqueles pais que trabalham de maneira informal, às vezes faz um bico, às vezes vende algo por fora. E como que eu consigo chegar no valor justo para o meu filho, já que eu não consigo saber a renda dele mensal? Mãe, muito simples, e eu vou te explicar agora com esse manual. Primeiro ponto, mãe, você vai identificar o estilo de vida que esse pai tem hoje, através de redes sociais, através do próprio dia a dia dele. Se ele viaja, se ele está indo em bons restaurantes, se ele está tendo um estilo de vida que não condiz com um pai que está desempregado. Porque dentro do direito, nós conseguimos comprovar através da teoria da aparência que o pai hoje, apesar dele não estar desempregado, ele tem um estilo de vida que ele consegue contribuir com um valor superior a um pai que está desempregado. Até porque um pai hoje que não tem dinheiro, ele não viajaria, ele não iria em restaurante, e ele não iria priorizar outras coisas. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, mãe, que você pode aplicar no seu dia a dia, é você identificar se ele tem alguma empresa no nome dele, se ele tem veículos em nome dele, ou até mesmo se ele tem alguma aplicação financeira. E como que a gente consegue identificar isso? Dentro do processo, existe uma fase que é a fase de produção de provas. Dentro da fase de produção de provas, a gente pede para o juiz expedir um ofício para os bancos para a gente identificar os 2 últimos anos de movimentação bancária desse pai. A gente consegue ver através do Renajude também se ele tem veículos no nome. Através de outros sistemas, nós conseguimos identificar se ele tem bens imóveis no nome dele, se ele tem lote, se ele tem algum outro patrimônio que faz com que comprove que ele tem uma capacidade financeira que foge do padrão de vida do homem brasileiro, do cidadão comum. Então, por isso, mãe, nunca caia nessa desculpa do pai. Por quê? Existe uma forma, primeiro, de você fixar a pensão para um pai que está desempregado. E, por outro lado, existe uma forma de você fixar a pensão para um pai que ele trabalha informal. Agora, para a gente conseguir fazer isso, primeira coisa que a gente precisa entender, que você precisa ter a consciência que o pai, mesmo desempregado, ele deve pagar a pensão alimentícia. Agora, se você quer receber mais dicas de direito e de família, entender como fixar o valor de pensão justa, segue nosso perfil, inscreve no nosso canal que você vai ter muita dica valiosa. E mãe, eu quero deixar claro e fresco na sua cabeça. Primeira coisa, não cair nessas desculpas farrapadas do pai, que ele vai pagar a pensão alimentícia, que ele vai ajudar. Por quê? Porque você agora, a partir desse vídeo, a partir dessa conscientização, você entendeu que mesmo o pai estando desempregado, ele deve ajudar. Existe 2 características do pai. Primeiro, aquele pai desempregado. Quanto que esse pai desempregado ele deve ajudar? Existe o segundo pai, que é a segunda característica, que é o pai autônomo, que nós conseguimos comprovar através das dicas valiosas que eu te dei. E por isso, mãe, eu espero que você nunca mais caia nessas desculpas e você aplique tudo que a gente passou hoje no dia a dia. Até porque a gente sabe o tanto que é importante hoje a contribuição, tanto financeira do pai, mas também afetiva, até para o seu filho crescer de maneira saudável e crescer uma pessoa forte, para no futuro ele ser aquela pessoa de orgulho para vocês que são pais e que amam muito.